Vaticano foram vazadas e revelam segredos assustadores. Hoje, você vai conhecer os segredos ocultos e sombrios que permeiam os corredores silenciosos do Vaticano. Arquivos secretos, evidências de contato extraterrestres e casos de corrupção são algumas das 10 histórias ocultas mais sombrias que você vai ver aqui hoje. Então fique com a gente até o final e descubra o que está escondido por trás dos muros da cidade do Vaticano. Le Grand Grimoire, o livro de feitiços do Vaticano. Entre centenas de milhares de arquivos secretos do Vaticano, existe um livro assustador e aterrorizante que eles não querem que ninguém acesse. Conhecido como o Le Grand Grimoire, é considerado o livro de feitiços mais perigoso da história da humanidade. Escrito por volta de 1520 pelo apócrifo Onerosa de Thebus, acredita-se que o autor tenha sido possuído por Satanás. O livro está escrito em hebraico bíblico ou aramaico e foi supostamente descoberto na tumba do rei Salomão em 1750. O Le Grand Grimoire, também chamado de O Dragão Vermelho, é considerado um dos livros ocultos mais poderosos do mundo. Ele contém instruções sobre como criar talismãs mágicos, amuletos e feitiços para ganhar na loteria, além de muitas maneiras de se comunicar com os espíritos dos mortos e demônios. No entanto, o feitiço mais terrível registrado nesse livro histórico é um método para invocar o próprio Lúcifer, com instruções sobre como fazer um acordo com ele. Embora existam muitas cópias do livro circulando, especialistas acreditam que a maioria delas é falsa ou modificada, tornando os feitiços ineficazes. No entanto, os crentes ainda consideram essas versões como tendo algum tipo de poder e influência. O manuscrito original é de propriedade da Igreja Católica e, além deles, ninguém sabe seu paradeiro. O Le Grand Grimoire permanece como um enigma sombrio, evocando medo e fascínio, deixando-nos questionando os mistérios ocultos que podem estar contidos em suas páginas. Mistérios nos arquivos do Vaticano, evidências de contato com extraterrestres. Supostamente, documentos secretos mantidos nos arquivos do Vaticano têm despertado curiosidade sobre a possibilidade de interações com seres extraterrestres ao longo da história da Europa. De acordo com alegações de um professor russo que teria tido acesso a esses arquivos, os documentos abrangem quase 12 séculos e revelam detalhes intrigantes sobre alienígenas e suas influências em civilizações antigas. Os papéis mencionam contato com extraterrestres em várias civilizações, especialmente com os egípcios e maias. A existência de armas poderosas, descritas como capazes de emitir calor e energia inacreditáveis, também teria sido registrada, incluindo o suposto derretimento das paredes da Babilônia, com uma arma de poder destrutivo, semelhante a uma bomba nuclear moderna. O Vaticano permanece reservado e não revela se esses registros realmente existem ou não, mantendo um véu de mistério sobre o assunto. A verdade sobre a possível interação entre extraterrestres e civilizações antigas ainda permanece um enigma. Será que as provas realmente são escondidas no Vaticano? Qual sua opinião? Abuso infantil na Igreja Católica. Um passo obscuro revelado. Nos últimos anos, a Igreja Católica tem enfrentado milhares de acusações de abuso sexual, abrangendo desde cidades no interior da Austrália até escolas na Irlanda e várias cidades na América e no Canadá. As alegações de crimes hediondos têm se acumulado contra membros do clero, revelando um passado obscuro de abuso infantil. As primeiras alegações surgiram nos Estados Unidos na década de 1980, mas os casos mais graves foram relatados na Irlanda e na Áustria na década de 1990, época em que a igreja não tinha políticas efetivas para proteger o bem-estar das crianças, e crimes contra elas não eram obrigados a serem relatados à igreja. O Boston Globe, um jornal dos Estados Unidos, desempenhou um papel importante ao expor e incentivar as vítimas a denunciar. Entre 2000 e 2010, várias dioceses nos Estados Unidos fizeram acordos com as vítimas de abuso. Em 1995, o arcebispo de Viena teve que renunciar devido a alegações de abuso.
Um relatório encomendado pela Igreja e publicado em 2004 revelou que pelo menos 4.000 padres foram acusados de má conduta sexual nos últimos 50 anos, abusando de dezenas de milhares de vítimas, a maioria delas sendo meninos. Apesar das desculpas públicas e das declarações contra o abuso infantil, muitos questionam a ação real tomada pelo Vaticano contra os membros do clero responsáveis pelos abusos. Algumas ações de real responsabilização têm sido vistas como insuficientes ou inexistentes, o que tem gerado críticas e desconfiança quanto à postura real da cidade sagrada em relação a tais atitudes. O enigma da Papa Joana? Há muito tempo, histórias circulam sobre uma suposta papa feminina chamada Papa Joana, que teria governado o Vaticano por alguns anos durante a Idade Média. A lenda de Papa Joana tornou-se famosa no século XIII e perdurou por muitos séculos. No entanto, os estudiosos modernos acreditam que a história é, na verdade, uma criação fictícia. Papa Joana é descrita como uma mulher inteligente e talentosa que se disfarçou de homem para ingressar na igreja. Ela rapidamente ascendeu nas fileiras eclesiásticas e foi coroada papa. Ninguém suspeitava que ela fosse uma mulher até que ela deu à luz durante uma procissão, o que levou à sua morte após o parto. Ainda hoje, os historiadores não têm certeza se ela foi morta ou se faleceu de causas naturais. A igreja, então, passou a evitar o local onde ocorreu o nascimento, e Papa Joana foi posteriormente removida da lista oficial de papas. A história de Papa Joana, cujo nome verdadeiro seria Juan Anglicus Domain, é cercada por mistério e controvérsia. Alguns acreditam que ela foi uma personagem fictícia, criada por escritores católicos e protestantes do século XVI. Embora a história continue a intrigar, não há evidências conclusivas que comprovem a existência real de uma papa feminina no passado da Igreja Católica. Cronovisor, a máquina do tempo do Vaticano. O cronovisor é uma suposta máquina do tempo que teria a capacidade de permitir ao usuário ver através do tempo, especificamente entre os anos 1960 e 1990. O padre Pellegrino Ernetti afirmou ter contribuído para a invenção desse dispositivo, que supostamente foi usado para observar eventos históricos, como a crucificação de Jesus Cristo. Apesar das alegações sobre o cronovisor, sua existência não foi comprovada até o momento. No entanto, em 2002, um livro escrito pelo padre François Brunet trouxe mais informações sobre o assunto. Segundo o livro, um monge beneditino teria mantido o dispositivo em segredo até a década de 1960, quando confidenciou a Brunet detalhes sobre o aparelho. De acordo com os relatos, o cronovisor foi supostamente construído com a colaboração de 12 cientistas, incluindo Enrico Fermi e Werner von Braun. A máquina teria sido composta por antenas de raios catódicos e metais capazes de receber som e luz em diversos comprimentos de onda. O objetivo do projeto era documentar eventos históricos e validar os ensinamentos da Bíblia. Padre Ernetti afirmou ter testemunhado eventos como o discurso de Marco Stilo Cícero no Senado Romano em 63 a.C., a fundação do Império Romano e a destruição de Sodoma e Gomorra, entre outros eventos bíblicos. A existência do cronovisor é cercada por mistério e controvérsia, e o Vaticano tem sido discreto sobre o assunto. O mistério em torno do cronovisor permanece, e as opiniões sobre sua possível existência divergem. Visões apocalípticas e proféticas no Vaticano. O mundo conhece os segredos de Fátima, mas o Vaticano ainda mantém um véu de mistério sobre suas visões apocalípticas e profecias. Esses segredos foram revelados a 3 jovens pastores portugueses, Lúcia Santos, Jacinta e Francisco, pela aparição mariana que hoje é conhecida como Nossa Senhora de Fátima. Entre maio e outubro de 1917, a Virgem Maria apareceu 6 vezes aos 3 pastores, incluindo a realização da Dança do Sol em outubro, presenciada por todos presentes. Lúcia, aconselhada pelo bispo local, revelou segredos ao público quase 20 anos depois. O primeiro segredo mostrava uma visão do inferno,
enquanto o segundo fazia uma premonição sobre a Primeira Guerra Mundial, seguida de outra guerra. O terceiro segredo é o mais perturbador e foi mantido em sigilo. Foi escrito em um envelope lacrado e somente em 1960 foi aberto. Mas o conteúdo foi mantido oculto do público até os anos 2000. A visão descreve uma tentativa de assassinato do Papa João Paulo II em 1981. A profecia descreve o bispo com um vestido branco caminhando em direção a uma cruz, lutando para alcançá-la enquanto estava cercado pelos cadáveres de mártires. E quando chega ao topo do monte, é atingido por balas e flechas. A carta de Lúcia permanece em segredo, guardada pelo Vaticano, mas fica um mistério no ar. O que mais essas visões apocalípticas revelam? Por que o mistério é tão bem guardado pela Igreja? A Igreja mantém suas cartas próximas ao peito e a verdade permanece escondida, despertando a curiosidade de milhões ao redor do mundo. O obelisco egípcio, uma relíquia roubada no coração do Vaticano. No centro da Praça de São Pedro, ergue-se um gigantesco obelisco que chama a atenção de todos os visitantes. O que muitos não sabem é que esse obelisco tão emblemático no Vaticano foi roubado do Egito pelos antigos romanos. A ironia reside no fato de exibirem uma relíquia roubada bem no coração da cidade do cristianismo. Com aproximadamente 4.500 anos de idade, o obelisco é 1.500 anos mais velho que a própria cidade de Roma. Conhecido como Obelisco de Calígula, ele foi retirado de Alexandria em 37 d.C. por ordem do imperador Calígula, que desejava colocá-lo no famoso Circo de Nero, onde ocorriam corridas de bigas e execuções. Foi nesse local que o primeiro Papa, São Pedro, foi crucificado de cabeça para baixo em 64 d.C. Após ser transferido para sua localização atual, esse obelisco é o único que ainda permanece de pé desde os tempos da Roma Antiga. Apesar de sua grandiosidade e história, pouco se sabe sobre a verdadeira origem do obelisco e especialistas ainda debatem sobre qual faraó ordenou sua construção. A presença desse obelisco, uma relíquia roubada, como um monumento emblemático na cidade do cristianismo, levanta questões e provoca desconforto em muitos. É um lembrete das complexas relações históricas e culturais entre o Egito e a Roma Antiga, além de provocar reflexões sobre a ética da apropriação de artefatos culturais de outras civilizações. O Evangelho Perdido, a controversa possibilidade de Jesus ser casado. Por décadas, poucas informações sobre a vida de Jesus foram conhecidas, e há rumores que ele pode ter vivido como um homem comum. Surgiram evidências textuais que sugerem que Jesus pode ter sido casado com Maria Madalena. O manuscrito conhecido como o Evangelho Perdido, datado do século VI e originalmente escrito em siríaco antigo, mas posteriormente traduzido para o grego, revela uma narrativa controversa. O Evangelho Perdido descreve Jesus como um ser humano comum, apaixonado e casado com Maria Madalena, com quem teria filhos. Essa perspectiva não está presente na Bíblia, que oferece relatos detalhados sobre seu nascimento e morte, mas pouco se sabe sobre os seus 30 anos de vida. A Igreja encarou esse achado com seriedade e controvérsia, pois vai de encontro à imagem tradicional de Jesus como uma figura divina e celibatária. Embora o manuscrito seja um livro real, encontrado na Biblioteca Britânica, sua origem e autoria são desconhecidas, o que levanta dúvidas sobre sua confiabilidade. Além de sugerir o casamento de Jesus, o Evangelho Perdido também apresenta Maria Madalena como filha de Deus e co-redentora da humanidade, enfatizando sua possível importância equiparável à de Jesus. No entanto, essa percepção é considerada inaceitável pelo Vaticano, que trabalhou para promover Jesus como um Deus todo-poderoso e sem ligações matrimoniais. A questão sobre o possível casamento de Jesus permanece como uma das muitas incógnitas envolvendo a vida do Cristo histórico. O achado do Evangelho Perdido desafia a narrativa tradicional e provoca debates sobre a diversidade de perspectivas em relação à figura central do cristianismo. A busca pela verdade continua, enquanto as vozes acadêmicas e religiosas continuam explorando a história de Jesus e seu significado para a humanidade.
Tragédia de Ruanda, uma marca sombria na história do Vaticano. Em 2017, o Papa Francisco pediu oficialmente desculpas às vítimas do infame genocídio em Ruanda, no qual muitos membros da Igreja Católica se envolveram. Em 1994, durante a terrível limpeza étnica, padres, freiras e outros membros do clero não apenas falharam em proteger o grupo étnico Tutsi, mas pioraram a situação. Em abril e junho de 1994, mais de 800 mil Tutsis e Hutus moderados foram assassinados por extremistas. A violência foi desencadeada quando o presidente ruandês Ubuntu teve seu avião derrubado. A mídia e a guarda presidencial incitaram propaganda contra os cidadãos Tutsis, levando à morte de muitos deles. Milhares de Tutsis buscaram refúgio em igrejas, mas foram traídos e assassinados por membros do clero. Em uma igreja católica, cerca de 5.000 pessoas foram mortas sob a ordem de um padre, enquanto o outro foi acusado de elaborar listas de pessoas Tutsis para os assassinos. Especialistas acreditam que a igreja tomou decisões parciais a favor dos Hutus e apoiou o genocídio. Apesar de tentar suprimir esse segredo, o Vaticano não conseguiu evitar a responsabilidade pelos atos horrendos de seus membros. A tragédia de Ruanda permanece como uma mancha negra na história da Igreja Católica e como um lembrete sombrio das consequências devastadoras do ódio e intolerância. O pedido de desculpas do Papa Francisco reconheceu a dor e o sofrimento causados, mas o impacto desse capítulo sombrio ainda ecoa na consciência global. A persistente tradição do exorcismo na Igreja Católica. Apesar dos avanços da ciência e da psicologia, a Igreja Católica Romana mantém uma prática peculiar, o exorcismo. Originário da Idade Média, o exorcismo era comum naquela época, quando doenças psiquiátricas eram mal compreendidas. Surpreendentemente, essa tradição perdura até os dias atuais, mesmo em tempos de neurociência avançada. O ex-chefe exorcista, Padre Gabriele Amorth, realizou incríveis 130 mil exorcismos durante sua vida. Em 2018, a cidade do Vaticano reuniu cerca de 250 padres para participar da escola anual de exorcismo. A Igreja acredita que as possessões demoníacas têm aumentado nos últimos anos e até mesmo o Papa Francisco aconselhou as pessoas a procurarem exorcistas para distúrbios espirituais. Apesar de controverso, a Igreja Católica se mantém firme em suas crenças. Os exorcismos em cadeira de rodas são considerados sensacionalistas e abusivos, mas, ainda assim, são realizados. Padres e até mesmo papas já conduziram exorcismos. Um relato intrigante envolveu o Papa João Paulo II, que tentou exorcizar uma mulher sem sucesso. O ex-chefe exorcista Padre Amorth teve que intervir para completar a tarefa. A Igreja não se deixa influenciar pelas opiniões científicas ou do mundo, persistindo na realização de centenas de milhares de exorcismos e planejando continuar com essa prática no futuro. As crenças e tradições antigas desafiam os tempos modernos, deixando-nos questionando os mistérios e as razões por trás dessa prática incomum. O que mais o futuro reserva para esse ritual intrigante? Bom, a Igreja guarda seus segredos e o enigma permanece. Vazamentos do Vaticano, escândalo de corrupção revelados. Em 2012, um escândalo de vazamentos abalou o Vaticano, semelhante ao caso Wikileaks, expondo relatos terríveis de corrupção na maior igreja do mundo. Tudo começou com um programa de televisão chamado Os Intocáveis e um livro intitulado Sua Santidade, Os Papéis Secretos de Bento XVI, escrito por um homem que revelou informações confidenciais e controversas. Os documentos vazados incluíam memorandos e cartas entre o Papa Bento XVI e seu secretário pessoal, expondo detalhes sobre as finanças do Papa e subornos recebidos pelo Vaticano para audiências com ele.
Um extenso esquema de corrupção também foi revelado nas cartas do arcebispo Carlo Maria Viganò, demonstrando perdas milionárias em contratos inflacionados. Esses vazamentos também evidenciaram lutas pelo poder no Vaticano, transformando a cidade em um ponto de conspirações políticas e facções invejosas. Além disso, um documento revelou que o cardeal Paulo Romeu previu a morte do Papa em 12 horas. Os vazamentos também abordaram um escândalo envolvendo membros homossexuais do clero que estavam sendo chantageados por forasteiros. As informações contidas nos documentos vazados eram consideradas precisas, embora o Papa Bento XVI tenha negado as alegações, chamando-as de rumores exagerados. Após uma investigação, 2 assessores do Vaticano foram considerados culpados pelos vazamentos. O dano causado à reputação do Vaticano foi imenso, mas o Papa os perdoou. O que você faria no lugar do Papa, hein? Também perdoaria ou tomaria outras medidas? Deixe aqui nos comentários qual desses segredos são os mais obscuros para você. E obrigado por assistir mais uma vez, hein? E até o próximo vídeo. Até lá!